estratégias para melhores resultados na sua implantodontia, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, minha internet está um pouco... Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Show de bola. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre esse caso. O pessoal me pergunta assim, que tipo de estratégia a gente usa para trabalhar, né? Fazer cirurgia guiada. E para a gente entender como a cirurgia guiada facilita a nossa vida no dia a dia, né? Em casos limites, por exemplo, né? Esse aí é um caso bem limite, um caso onde a gente vai trabalhar 4 implantes anteriores. Na verdade, são 6 implantes, tem 2 posteriores aí, mas está mais tranquilinho. Mais 4 implantes anteriores numa cirurgia onde a gente não vai fazer retalho, nesse caso. Tá? Eu optei por não fazer retalho nesse caso. E a gente fez uma cirurgia minimamente invasiva, só que numa área que tinha pouco espaço, né? Essa cliente veio com uma situação para poder trabalhar somente 2 implantes, ela veio com essa história para trabalhar com 2 implantes, né? Fazer uma fixa aí de lateral a lateral, né? Nesse caso, que é um caso muito comum, a gente tem pouco espaço, então o que a gente faz no caso desse? Se a gente for fazer a cirurgia mão livre, não tem jeito. Cara, cirurgia mão livre olhando uma tomografia, você vai olhar a tomografia de um caso desse e vai falar assim, cara, não tem espaço, vão fazer enxerto ósseo, entendeu? Por quê? Porque é uma área de pouca disponibilidade óssea, né? Então você vai falar assim, porra, não tem espaço, vou fazer enxerto ósseo, tá? Para depois colocar 2 implantes aí de 3,5 no mínimo. Só quando a gente migra isso e a gente tem recurso para trabalhar com cirurgia guiada, a história muda completamente, né? Porque agora a gente tem uma visualização melhor de como podem ficar os nossos implantes. E foi aí que a gente decidiu trabalhar com 4 implantes Slim, né? Slim, são de 2,9. Deixa eu localizar a radiografia. Deixa eu localizar a radiografia aqui, pronto. Mais fácil, né? Depois eu volto essa foto aí. Então, num primeiro momento, a cliente vem com uma indicação de 2 implantes anteriores, né, no primeiro momento, tá? E depois, deixa eu localizar aqui, né? Nossa. E depois ela vem com uma, e depois ela vem com uma indicação de 2 implantes anteriores, né? E depois de um planejamento, a gente tem esse resultado da instalação dos implantes, né, de 4 implantes Slim em regiões anteriores. Em região anterior, que a gente sabe que é uma situação mais complicada, né? Se a gente fosse parar e pensar de uma forma somente olhando uma tomo, que foi indicação que veio para mim, a gente ia fazer assim, vamos botar 2 implantes anteriores, né? Fazer ponte fixa, né? Nessa região aí, né? Só que a cliente não queria ponte fixa, né? Ela já usava uma prótese móvel e não queria trabalhar com uma ponte fixa. A partir daí, a gente fez um planejamento reverso. No caso, na verdade, foi bem interessante, eu vou mostrar a foto para vocês, que a gente fez depois com os provisórios. Ela fez um planejamento reverso, né? E a gente, através de cirurgia guiada, de planejamento reverso, né, de implantodontia guiada, né, utilizando todos os recursos de implantodontia guiada, a gente conseguiu instalar esses 4 implantes bem precisos, respeitando distâncias biológicas dentro do possível, né? É claro, o pessoal fala assim, mas a distância biológica ali não tá no limite. Bom, tem situações que a gente diminui esse limite da distância biológica, tá? Esse caso foi um, para poder colocar os 4 implantes ali e agora aguardar, né? Quantos implantes aí você já não viu bem pertinho um do outro que duram aí anos? Nesse caso, a gente trabalhou também dessa forma, tá? Não vou falar que, não trabalhamos, não. Trabalhamos sim, para poder dar essa possibilidade para a cliente. É um caso muito limite, tá? E a gente trabalhou esses 4 implantes,
né, anteriores. Os posteriores está bem tranquilo, a gente teve um caso de invasão de seio maxilar, dente posterior, mas assim, nem muito problema nisso, tá? E teve esse resultado aí. Mas qual foi a ideia inicial? Pô, Max, beleza, 4 aí em que entra uma estratégia que eu gosto muito de fazer quando eu faço cirurgia guiada, tá? Eu vou mostrar para vocês esse tipo de estratégia que eu gosto de fazer. Agora deixa eu voltar a imagem aqui. Deixa eu botar essa imagem. Vou voltar com essa imagem aqui. Pronto, voltei com essa imagem aqui. Vou voltar aqui pro pessoal. Pronto. Tá? Se vocês observarem, né, a gente tem 4 aí, né, e se eu não, previamente à cirurgia, né, eu faço o checklist importante, tá, gente? Eu faço bem o checklist, eu checo todas, né, todas as adaptações, né, eu checo isso direitinho, ver se está encaixando direitinho. Isso é obrigatório fazer isso em todo o procedimento, fazer o checklist, tá? Isso é obrigatório. Se não fizer, a chance de dar BO é muito grande, tá? Então a gente faz todo o processo, a gente faz o checklist, a gente testa cada pecinha do implante, quer dizer, do passador de fresa, testa as brocas, tudo, encaixa na boca, quando é possível, claro, para poder ir para o procedimento cirúrgico, tá? Então a gente faz toda esse checklist prévio, que não é segredo para ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem me conhece aí sabe que a gente trabalha com esse checklist prévio para a gente não ter nenhum BO durante o procedimento, tá? Então, num primeiro momento, vou trabalhar todos slim nesse caso, que antes tinha indicação de 2, implante 3,5, para fazer uma fixa, e a gente mudou para slim. Só é possível porque o espaço permitia trabalhar com 4 implantes slim. Não tinha como a gente trabalhar com 2 implantes estreitos, né, 2 implantes plataforma 3,5, tá? Porque a paciente não queria, e a gente optou por trabalhar com 4 implantes slim, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E qual foi a ideia inicial disso? No primeiro momento, o que eu pensei nessa parada? Falei assim, eu vou tentar padronizar o comprimento dos implantes, tá? Para isso é um tipo de estratégia de fresagem. Quando a gente tem implantes muito próximos, um do lado do outro, e isso é possível, são implantes de mesma plataforma, quando possível, eu gosto muito de padronizar o comprimento dos implantes. É claro, quando isso é possível. Nesse caso, era possível. Então, o que a gente fez? A gente, no primeiro momento, trabalhou com implantes no mesmo comprimento. Tinha regiões que a gente poderia trabalhar com implantes de maior comprimento, tá? Mas eu decidi isso para facilitar a fresagem, para a gente ganhar um tempo na fresagem, padronizar até mesmo a fresagem. A gente está padronizando, né, a cirurgia guiada com o posicionamento correto do implante, né, a escolha do transmucoso, né, uma cirurgia sem retalhos, enfim. A gente está fazendo isso. E nessa situação, eu consegui padronizar o comprimento dos implantes, né? Isso para facilitar o momento da instalação do implante. E também a gente padronizou a fresagem. Se vocês observarem, né, eu tenho aí todos estão em offset alterado, né? Anilha de H6,5, vocês estão vendo pela foto aí, todos estão em offset alterado. O que é isso? Contextualizando, muita gente não sabe. Offset alterado é quando normalmente as empresas mandam em offset padrão, né, que é uma distância plataforma superior da anilha e plataforma do implante, né, que tem uma medida X, depende de cada empresa, e a gente trabalhou com offset alterado quando a gente sobe a plataforma da anilha, né, e a gente trabalha com offset alterado, e nesses casos a gente precisa fazer uma fresagem adicional. Tá? É claro que cada empresa trabalha com um sistema diferente de offset, tá? Trabalha com um sistema diferente de offset, então a gente resolveu padronizar tudo em offset alterado para que a minha fresagem
fosse padronizada também. Funciona da seguinte forma: se eu tenho um implante do lado do outro, digamos que o implante todos sejam de 11 milímetros, lembrando que aqui a gente padronizou em 11 milímetros, sendo que em algumas situações a gente tinha implante de 13, tá? Mas a gente padronizou implante de 11 milímetros, tá? Nessa situação. E se a gente tem todos os implantes, já começa aí, a gente tem todos os implantes de 11 milímetros, a gente já tem uma padronização no comprimento da fresagem. Mas se eu faço isso à mão livre, teoricamente, a gente consegue ter uma referência, porque a gente está fazendo olhando crista óssea. Mas para pensar um caso desse à mão livre em 4 implantes slim, né, que já tem, a gente vai trabalhar já com uma área de espaço reduzido, né, em uma área limite. Então a gente trabalhou guiado, a gente trabalha sempre guiado essas situações. Para mim, uma das maiores indicações, tá, gente? Espaços reduzidos, não são poucos espaços reduzidos da guiada, que a gente tem um melhor posicionamento do implante. Para pensar numa situação em dente anterior, tá? Presta atenção, gente, no que eu vou falar. Para pensar numa situação em dente anterior, onde você erra, você quer fazer esses 4 implantes à mão livre, né? 4 slim, a gente já tem pouco espaço, tá? Você quer fazer esses 4 implantes à mão livre e você erra o posicionamento de um deles. Sendo que o implante slim, ele só me permite trabalhar com, nessa situação, só me permite trabalhar com prótese cimentada. Ele não me permite prótese parafusada, tá? Somente prótese cimentada. Então, o meu posicionamento ele tem que ser muito perfeito, né? Uma precisão incrível, tá? Para que não tenha nenhum comprometimento estético, né? De prótese, a gente não tem nenhum comprometimento. E é uma exigência muito grande. Vocês observam aí que a paciente, ela fazia um uso de uma prótese móvel e observa ali pela gengiva, o dente anterior é reto, né? Não tem zênite gengival, porque era uma prótese móvel. Então, a exigência estética é muito grande. Então, a gente trabalhou, pensou muito nisso antes de executar esse caso. Uma padronização tanto dos implantes, e não poderia haver erro, não poderia haver falha na nossa integração, porque a gente está trabalhando com 4 implantes estreitos, com limitação protética, né? E qualquer perda de um implante desse compromete completamente o nosso tratamento. Então, não é simplesmente ir lá decidir fazer a cirurgia guiada, botar um slim. É pensar em todos esses fatores que podem comprometer o seu tratamento. E também são fatores que garantem o sucesso do seu tratamento. É por isso que a gente fala de dominar a implantodontia, sem errar nos tratamentos. Essa é a ideia principal. A gente dominar esse tipo de implantodontia guiada sem errar nos tratamentos. Esse caso é um caso que não admite erro. Na verdade, nenhum caso admite erro. Esse caso mais ainda. Porque eu tenho basicamente uma limitação protética do caso, né? Se a gente for trabalhar com 2 implantes, somente os 2 laterais, a gente talvez tivesse mais recursos, né? Apesar de ser uma fixa, que teoricamente tem que ser parafusada, né? Em alguns casos, tem gente que usa cimentada, eu não gosto assim, mas assim, tem que ser parafusada, trabalhar sobre mini pilar, né? Agora, onde eu vou trabalhar 4 dentes, onde a minha única opção é prótese cimentada, assim, a falha, a possibilidade de falha tem que ser zero. Zero chance de eu errar o posicionamento desse implante. E, sinceramente, gente, a mão livre você erra. Pode ter certeza disso, você não consegue dominar alta precisão fazendo isso aqui à mão livre. Você consegue dominar alta precisão sem errar nesse tratamento fazendo uma cirurgia guiada. Tá? Então, a gente padronizou os comprimentos dos implantes, fizemos o planejamento, todos deles, baseado num planejamento reverso, né? Claro, a gente fez todo esse planejamento baseado num planejamento reverso, né? E resolvemos padronizar também o offset. Isso que foi assim, isso que a gente ganhou bastante tempo na cirurgia, a gente ganhou versatilidade na cirurgia, tá? Aqui vai ficar mais fácil de entender. A gente ganhou versatilidade na cirurgia, por quê? Se eu tenho 4 implantes nessa situação,
todos com offset, todos com o mesmo comprimento. Beleza. Se a gente fosse fazer a mão livre, quantos de vocês já não fizeram? Tem um implante do lado do outro, o implante tem o mesmo comprimento, você também vai lá, mão livre, você vai lá, entra com a broca e vai fazendo, tem muita gente que faz isso, né, gente? Vai fazendo uma perfuração, vai pegar a broca, lança, perfura os dois implantes, depois a dois, vai assim, faz a sequência cirúrgica. Nesse caso, a gente pensou da mesma forma. A gente fez uma estratégia, mas para eu ter essa estratégia de fresagem igual para todos os implantes, eu preciso trabalhar a minha referência, que é o offset, igual para todos os implantes. Foi essa a ideia, a gente trabalhar com offset alterado para todos. Mesmo que um ou outro me desse opção de offset padrão. Entenderam? Vamos supor que os dois anteriores ali, os dois incisivos centrais, me dessem a opção de offset padrão, eu poderia sim usar o offset padrão. Mas no momento da fresagem, eu não ia fresar a mesma coisa. Eu ia ter que fresar, por exemplo, offset alterado, fazer fresagens adicionais nos laterais, né? E depois, nos centrais, eu teria que fazer fresagens convencionais, fresagem padrão, no offset padrão. Quando eu padronizo o offset, quando é possível, claro, a gente padronizar o offset, né? Eu consigo fazer uma fresagem, Espera só um pouquinho, gente, que tem um BO aqui na minha janela. Pronto. Tem um BO aqui, gente, na minha janela. Eu consigo padronizar também a fresagem, né? Eu consigo padronizar minha fresagem quando eu também trabalho padronização do offset, tá? E foi isso que a gente fez. Como todos os implantes são de 9, 11 milímetros, a gente padronizou também o offset. Então, a gente conseguiu fazer uma sequência de fresagem, digamos assim, mais simples, porque todos estavam padronizados no mesmo tamanho. Então, a gente entrou com a lança no 12, depois a lança no 11, depois no 21, no 22. Depois a gente trocou para 2.9, né? A broca, na verdade, é 2.7, para o implante 2.9. A gente fez essa troca, né? E fez a fresagem sequencial, né? Porque a gente manteve o offset alterado para todo o sistema, para todos os implantes. Se a gente trabalha com offset padrão em algum deles, não que a gente não consiga fazer a fresagem, mas a ideia foi padronizar até o offset para que a gente pudesse fazer uma sequência mais contínua de fresagem. Entra no 12, no 11, no 21 e no 22. Entendeu? Com o mesmo comprimento. Padronizou o comprimento do implante, padronizou o offset, mesmo que o offset de alguns me desse a opção de fazer o offset padrão. Com isso facilita a fresagem. Entendeu? Você vai entrar com o mesmo comprimento para todos, fazer fresagem adicional em todos e o mesmo comprimento de implante para todos. Isso padroniza, facilita bastante a fresagem. Tá? Então isso aí fica uma dica aí para o pessoal que gosta de trabalhar com offset. Né? Tiver essa oportunidade também. Tá? E no final das contas, como a gente consegue todos os recursos vem do centro de planejamento, o importante é isso, é você não somente ter o guia cirúrgico do centro de planejamento, é sugar os caras de lá, entendeu? Do centro de planejamento. Ó, eu quero comprimento do implante, eu quero o tamanho do transmucoso, que eu vou trabalhar. A gente tem que entender que a gente não faz somente cirurgia guiada, eu falo que a gente faz uma implantodontia guiada, que a gente faz desde o processo de instalação do implante até a instalação do provisório da prótese. E isso tudo é guiado. E hoje os softwares, o centro de planejamento, tem esse recurso para dar para a gente. Né? Os cara vão lá e pegam todas as informações que você... É só você pedir. Tá? Não adianta você achar que o centro de planejamento vai te passar a informação se você não pedir. Sacou? Então, assim, nesse caso, é claro que a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente padronizou para facilitar a cirurgia. Né? Eu quis colocar o offset alterado para todos para eu poder padronizar a minha cirurgia. Vai dar para fazer em todos os casos? Talvez não.
tá? Mas nessas situações a gente consegue. Padroniza o comprimento do implante, mesmo que um ou outro me dê a opção de um comprimento mais longo, e padroniza o offset. Aí você vai fazendo fresagem em sequência, né? Fica muito mais fácil. Então, não é simplesmente mandar para o centro de planejamento. É isso que eu deixo claro para a galera. A gente manda para o centro de planejamento, mas discute estratégia junto com o centro de planejamento. Entendeu? Não é entregar de mão beijada para o centro de planejamento e esperar que ele vá adivinhar o que você vai fazer. Entendeu? Você tem que discutir isso com o centro de planejamento para ter essa situação, para operar. Ontem aconteceu uma situação bastante engraçada com um aluno, né? Bastante interessante com o aluno, porque, assim, a gente fez um planejamento, tá? Ele mandou para o centro de planejamento, só que, gente, o centro de planejamento, ele não está vendo o paciente. O centro de planejamento, ele está vendo uma projeção do paciente. Ele está vendo um modelo STL e uma tomografia. Grava isso na cabeça de vocês. Tá? E quando veio para gente, para eu fazer, o aluno sempre me manda o planejamento, tá, gente? É claro que eu não interfiro 100%, mas é porque a gente orienta algumas coisas. No primeiro momento tinha vindo 4 implantes, né, com elevação de seio maxilar e escambau. O aluno não queria fazer, porque o paciente tinha uma série de problemas de sinusite. Aí a gente foi e mudou o planejamento dele para inclinar o implante mais distal para facial o seio maxilar, né? Que isso, a mão livre é difícil pra caceta, a gente só consegue isso fazendo através de um guia cirúrgico com precisão. Né? Deu tudo certo, o planejamento ficou legal, então de 4 implantes caiu para 3, eram 4 implantes que caiu para 3. Né? Só que o implante mais distal estava um implante de 13 milímetros. Gente, a culpa do planejamento? Não, não é culpa do planejamento. É difícil a gente trabalhar um implante inclinado, um distal, né, o mais distal possível, faciano, um seio maxilar, trabalhar com implante longo. É impossível colocar? Não. Só que você vai trabalhar com uma broca longa. Se a gente trabalha com uma broca longa, distalizada, a cabeça do contraângulo vai na goela do paciente. Entendeu? Então, o que tem que fazer só agora? O planejamento ele estava correto na inclinação do implante. Só não estava satisfatório o comprimento. Tem que replanejar? Não, não tem que replanejar. É simplesmente mudar a estratégia de fresagem. Se é um implante de 13, cai para um de 10. Cai para um de 11 e usa uma broca curta. Entendeu? Porque você tem acesso. Vai comprometer seu caso? Proteticamente não. Porque se já tem mais 2 implantes no 23, no 24 e no 26 é distalizado, você vai fazer uma fixa, não tem problema. Entendeu? O planejamento está correto, só que o comprimento do implante veio além, veio assim, não tinha espaço para trabalhar com o comprimento do implante, só que o centro de planejamento não está enxergando o paciente. Né? Não sabe abertura de boca, não sabe nada disso. Aí que entra pensar fora da caixa e mudar uma estratégia de fresagem. Entendeu? Que aí se o cara às vezes só fica ligado no guia cirúrgico, não entende isso, ele vai separar lá o implante dele de 3 para trabalhar inclinado no distal no superior. E aí o contraângulo não vai entrar, porque não tem abertura suficiente, a não ser que o paciente não tenha dentes inferiores. Então, sacou a parada da estratégia que a gente tem que ter numa situação dessa? Tá? Só fugindo, só falando um pouquinho de um caso de um paciente, de um aluno. Então, a gente padronizou. Então, ficou fácil fresar isso aí. Um caso que antes veio para trabalhar com 2 implantes 3,5 nos laterais e fazer uma fixa, a gente trabalha com 4 implantes slim padronizado, desde comprimento até o offset. Isso facilita a gente na hora de fresar. E também já vem para a gente o tamanho do componente. Tá? É claro que implantes slim a gente não dá carga, tá, gente? Vou deixar bem claro isso. Tá? Pelo menos a minha empresa de implantes que eu trabalho, o slim, a gente não dá carga, tá? Porque ele trabalha com torque muito baixo, né? Nesse caso aí, abaixo de 45 newtons. Então a gente não faz carga nesse tipo de implante imediato. A gente deixa o tempo de osseointegração ali, depois reabre e coloca os provisórios. Né? A gente coloca os provisórios. Deixa eu achar aqui a minha imagem.
Então, baseado todo nessa informação, né, a gente tem um resultado como esse, depois do carregamento dos provisórios. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Pronto. Um resultado como esse. Tá? O mais legal desse tipo de situação, isso foi recente, tá, gente? É que, assim, é tudo muito previsível, né? Porque vem do centro de planejamento. Deixa eu mostrar a radiografia de novo aqui, pessoal. A gente tem um resultado como esse, tá, gente? Instalado o implante, deixar claro isso. Né? 4 slim aí. Deixa eu ver se a gente consegue aumentar isso. Não, só eu. Só eu consigo aumentar. Né? A gente tem essa opção do 4 slim, antes eram 2. Padronizado o comprimento de cada um deles e padronizado o offset. Facilitou a fresagem? Pra caceta. Ganhamos muito tempo na fresagem. Né? Bastante tempo. Tá? E depois do processo de ossa-integração, a gente tem essa situação dos provisórios. Já com os componentes escolhidos previamente à cirurgia. Na reabertura, não tem que ficar usando selecionador de munhão, selecionador de transmucoso. No centro de planejamento, é possível você saber tanto o tamanho do transmucoso, presta atenção, tem como você saber tanto o tamanho do transmucoso, quanto o tamanho da área de cimentação. Se é de 3, seria de 3,3 por 6 ou de 3,3 por 4. Alguns sistemas, né, gente? Tá? Isso tudo é feito no planejamento. Tá? Porque às vezes fica aquela dúvida, né? Usar um transmucoso X, mas não sei se eu vou usar a área de cimentação de 4 ou de 6. Mas no planejamento já tem como. Então você já chega para uma reabertura de implante já com todas as armas, né? Com todas as informações que você precisa. Essa foto é de 15 dias após o provisório, tá, gente? Tá? Ah, eu fiz provisório fresado nesse caso? Não. Olha só, cara. Eu gosto da odontologia por conta disso. Tá? Eu sei que a gente vive uma era de odontologia digital, de planejamento digital, escambau A4, outro dia até postei aí, a gente não faz odontologia digital, essa parada não existe, a gente não faz odontologia analógica, a gente faz uma odontologia responsável e irresponsável, tá? Então, assim, seria recursos, a gente faz sim uma odontologia responsável com recursos digitais, isso facilita muito a nossa vida, tá? Mas um caso desse, quando a gente reabre um caso desse, está em andamento, está em provisório, né, gente? Aqui é assim, né? Provisório raiz. Né? A gente reabre um caso desse, a gente não tem que ficar escolhendo tamanho de transmucoso. A galera mais velha da implantodontia, até a mais nova, sabe o saco que é fazer isso. Entendeu? Vai lá o selecionador, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Não, mais um, me dá o outro, me dá. Não é assim, gente. Pô, saco do cacete isso. Para você dominar, você tem que dominar a implantodontia sem errar no tratamento. Quando você domina isso, como é que você domina? Pegando todos os recursos disponíveis no planejamento. Entendeu? Esses provisórios, gente, deu um trabalhão fazer, vou ser bem sincero. Dá para observar que não é provisório fresado, não é provisório, né, impresso, não é nada disso, não é em PMMA, não é nada disso. Tá? Aí que entra a individualização da parada. Esses provisórios nada mais são do que a própria prótese que a paciente utilizava. É claro que a gente fez condicionamento gengival. Né? Se a gente olhar essa imagem aqui, deixa eu ver se eu trouxe essa imagem aqui. Aqui dá para ver bem. Tá? Se vocês olharem essa imagem, não existe nenhum condicionamento gengival aí, porque essa imagem, porque essa gengiva está reta, né? Devido ao contato da prótese móvel. Né? O que a gente fez? Já com o tamanho dos componentes na reabertura, o tamanho dos componentes na mão, né? Já com o tamanho tanto do transmucoso quanto da área de cimentação, a gente utilizou, eu utilizei, o próprio prótese da paciente. Pode não estar bonito para alguns, né? Mas que é coisa mais personalizada do que essa? Utilizei a própria prótese. Você acha que eu tive problema de estética com a paciente?
Que ela falou assim, nossa, tá então, o paciente usa essa prótese há 30 anos, nesse formato de dente. Ou seja, a gente devolve a função para o paciente sem alterar grosseiramente, né? Que talvez para muitos eu falo assim, faz faceta, faz, né, faz provisório, de orelha a orelha, aquelas paradas todas. A gente altera, a gente faz uma odontologia, não falo responsável, utilizando os recursos que a gente tem. A gente sim trabalha com odontologia digital, parte de odontologia digital, a gente fez a cirurgia guiada, a gente utilizou implantes Slim, colocando eles numa melhor posição, trabalhando com transmucoso já escolhido previamente, mas na hora do provisório a gente utilizou a própria prótese da paciente, fazendo condicionamento gengival. E tá aí, essa prótese aí, foto depois de 15 dias. Quanto tempo vai ficar esse provisório? Eu deixo 6 meses, pelo menos, para formar um perfil de emergência normal, entendeu? E daqui em breve a gente faz os definitivos. Então, isso é trabalhar com os recursos que a gente tem. Então, a gente começou desde uma estratégia de fresagem ideal, né? Utilizando, vou botar essa foto aqui, vou botar essa imagem aqui, né? Trabalhando com os implantes Slim. Gente, não é porque eu trabalho assim, eu trabalho com Slim porque minha empresa tem Slim, tá? Infelizmente, algumas ainda não têm. Infelizmente, algumas ainda não têm, tá? Se a sua empresa não tem um implante Slim ainda, né? E você às vezes fica de mãos atadas em alguma situação, eu vou dar uma dica para vocês. Tá? Compra da empresa concorrente, entendeu? Somente as ferramentas para trabalhar com implante Slim. Eu tenho vários alunos que trabalham com outras empresas de implantes que não possuem implante Slim, né? Não possuem implante Slim. Aí o que eles fazem? Vai lá, compra só ferramentas para o Slim, entendeu? Se compra pelas ferramentas do Slim, você usa somente. Peraí, gente, sumiu a parada aqui. Peraí. Pronto. Você usa somente os implantes. Então você vai precisar de um passador de fresa. Olha só. Um, duas brocas. Que, na verdade, implante Slim, gente, a gente vai trabalhar em áreas de espaço reduzido. Mas espaços reduzidos no sentido mesodistal, sentidos proximais e sentidos vestíbulo palatino, vestíbulo lingual. Você não vai querer trabalhar com Slim em área de espaço lá atrás e molar, tá? Só para deixar claro isso, tá bom? E normalmente essas áreas a gente não precisa de broca curta, apesar de existir, né, brocas curtas para implante Slim. Mas nessas áreas a gente não precisa de broca curta. Então você vai precisar de um passador de fresa, duas brocas, entendeu? Broca de 12, 2.9 e as chaves extra. Apesar de a gente ter o nosso kit de cirurgia guiada, a gente tem sempre um adicional, porque a gente, num primeiro momento, sempre, a especialidade vem em primeiro lugar, implantodontia. A cirurgia guiada é uma técnica, então você precisa dos conceitos na sua cabeça para trabalhar com cirurgia guiada. Entendeu? Então, assim, você pode. Ah, minha empresa não tem Slim. Entra lá em contato com a empresa que tem Slim, que você quiser trabalhar, entendeu? E adquire as ferramentas, somente. Porque a anilha é tudo igual. A anilha para Slim é tudo estreita. Entendeu? Você precisa de duas brocas somente, acabou. O implante Slim tem limitação até de comprimento. Normalmente, algumas empresas só tem 2 comprimentos de Slim. Alguns têm 3. Mas alguma empresa só tem 2 de Slim. Você vai trabalhar com 2 brocas, um passador de fresa e 2 chaves. Por que 2 chaves? Claro, para offset padrão e offset alterado. Entendeu? E aconselho comprar um aplanador de crista. Tá? Aconselho. Tá? Em algumas situações. Que normalmente Slim você vai colocar em crista em lâmina de faca.
Então você vai precisar, muitas vezes, fazer um pequeno retalho e aplainar aquilo ali. Ah, preciso comprar um extrator de mucosa? Não necessariamente. Tá? Mas o aplainador de crista, um passador de fresa e 2 brocas, cara, isso não pesa no seu orçamento. Aí você vai ter como trabalhar. Entendeu? Em situações onde você não tem, o seu sistema de implantes não trabalha com slim. Sacou? Pegou? A parada aí? Pessoal, toda terça e quinta, deixa eu sair daqui.